Meus irmãos, graça e paz, Cláudio e o canal de Escola Bíblica Estudando com a Bíblia. Vamos trazer hoje o nosso estudo, o nosso resumo sobre a nossa 14ª lição da nossa revista Escola Bíblica Dominical de Adulto, editora Betel. Nós estamos estudando, fechando esse trimestre, com a nossa 14ª lição, que ela tem como título O Verdadeiro Discípulo e Sua Saúde Emocional. Você tem cuidado da sua saúde? Você tem cuidado do seu corpo? Tem cuidado da sua mente? Essa nossa lição de hoje, ela vem fechar essa nossa revista desse trimestre, onde estudamos ao longo das nossas lições a terceira epístola escrita pelo apóstolo João, falando ali de Gaio, Demétrio e Diótrefe, e fechando hoje para nos trazer uma reflexão a respeito do quão é importante o cristão, o pastor, o líder, a pastora, aquele que exerce um chamado, uma liderança, lidar com pessoas, o quão é importante cuidarmos da nossa saúde, da nossa mente. Precisamos ter equilíbrio para poder vencer as adversidades, as vicissitudes que a vida no seu dia a dia nos impõe. Então, o verdadeiro discípulo e sua saúde emocional, né? Quantos não estão vivendo aí no limite do esgotamento físico, do esgotamento espiritual, do esgotamento emocional, do nível de estresse altíssimo, depressão altíssima. Então, a gente precisa refletir, parar, né, para fazer uma autoanálise. Somos humanos, somos suscetíveis a falhas, né? Somos cristãos? Sim. Jesus cura? Sim. Mas a gente precisa parar, pensar, para dar um passo mais à frente. A gente precisa estar preparado emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, com a saúde em dia, cuidando do nosso corpo, pois nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Logo, temos que cuidar dele também. O nosso textuário está na terceira epístola, escrita pelo apóstolo João, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Verdade aplicada. Cabe ao cristão observar os princípios bíblicos sobre o cuidado pessoal de todas as áreas da vida, visando uma melhor qualidade de vida. Os objetivos desta nossa lição, que estaremos tratando, ensinar que todos devem cuidar da sua saúde emocional, apontar os cuidados com a saúde emocional e mostrar que a Bíblia diz, ou o que a Bíblia diz sobre a saúde emocional. Nosso texto bíblico está na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos do 6 ao 9. Está dizendo assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, deprecações ou súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará
os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor, algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Vamos refletir um pouco. Nós tivemos alguns anos atrás aí vários ministros, pastores em estados de depressão terríveis, pastores tirando suas próprias vidas em um nível de esgotamento físico, esgotamento espiritual, desequilíbrio emocional, porque a gente precisa andar completo, não é fácil lidar com pessoas, absorver problemas de pessoas, ter que saber lidar, aconselhar e saber separar. E saber separar. Não é fácil, mas existem preparos, existem treinamentos, existem orientações para que estes homens e estas mulheres de Deus estejam dentro do possível, né, com a sua saúde emocional, sua saúde física, né, equilibrada. Né? Então, uma orientação profissional é muito válida para podermos enfrentarmos as adversidades que o ministério nos impõe, né? Então, vamos ver o que aprendemos com essa nossa lição a respeito da saúde emocional. O cuidado que o obreiro, o cristão, precisa ter para vencer as adversidades que a vida nos impõe. Então, o discípulo de Cristo e a síndrome de burnout, ou também conhecida do esgotamento profissional, o discípulo de Cristo e a depressão, o discípulo de Cristo e a ansiedades, né, que são sintomas que acarretam, né, o cristão, principalmente nessa era da informação, onde tudo é acelerado e a gente precisa estar equilibrado emocionalmente até para cuidarmos da nossa saúde, da nossa família. Cuidando de nós, a gente tem estrutura para cuidar do outro, né? Então, no mundo de hoje, com essa complexidade de desafios, com esse aceleramento, enfrentamos um alto nível de pressão, de estresse, né? É imprescindível aprendermos a equilibrar nossas responsabilidades ministerialmente com autocuidado, né? E, sendo necessário, sim, com suporte profissional, né? O cristão ele precisa cuidar da sua vida, da sua saúde, do seu corpo, da sua mente, para ele estar preparado para cuidar do outro. Se ele está doente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, está debilitado, esgotado, exausto, como é que vai cuidar do outro, né? Então, a gente fica aí com esta reflexão. A síndrome de burnout, ou também conhecida como a síndrome do esgotamento profissional. O que é isto, né? A síndrome de burnout é um distúrbio psicológico caracterizado pelo esgotamento físico e mental intenso, causado por estresse crônico, né? Alto nível de pressão,
de pressões por resultados, para entregar resultados, pressões vindo de todos os lados. Geralmente afeta indivíduos em atividades estressantes e demandas emocionais elevadas. Profissões como professor, jornalista, médicos, policiais, pastores, né, que tem essa autodemanda de lidar com pessoas, de lidar com gente, onde é exigido um alto nível de concentração, de cuidado, de atenção. Tem hora que chega no limite e é hora de dizer chega, é hora de cuidar da saúde para depois ter preparo, né, emocionalmente para lidar com outras pessoas. Então, o termo burnout, ela deriva da palavra inglesa burn, que quer dizer queimar, e foi utilizado para representar a sensação de estar queimado, esgotado e sem energia, né? Um verdadeiro estado de exaustão emocional, físico e espiritual, o que acaba prejudicando também o relacionamento familiar. Quando o obreiro, o líder, o pastor, o cristão, enfim, ele está nesse alto nível de exaustão, de estresse, toda a sua família é afetada. Então é preciso dizer, opa, eu preciso cuidar de mim primeiro. Se eu não tenho cuidado comigo, como é que eu vou cuidar do outro? Né? Então a gente precisa ter este entendimento, né? A síndrome de burnout. Alguns sintomas do burnout são a exaustão emocional, a queda de desempenho nas atividades, além da falta de prazer em realizar aquilo que realizava com tanta alegria, né? Hoje já não tem mais esse prazer, essa alegria de fazer, como fazia antes. Pode causar distúrbio no sono, dores de cabeça, problemas gastrointestinais, alterações de humor, irritabilidade, entre tantos outros sintomas. Essa síndrome de burnout, esses sintomas provoca no indivíduo que está passando por esses sintomas. Né? Nós vemos isso lá em Números, um exemplo bem clássico, com Moisés. Números capítulo 11, versículo 12, quando aquele povo reclamando ali no deserto, reclamando de Moisés porque a água era salgada, porque não tinha carne para comer, e Moisés chega para Deus e diz, por acaso eu gerei este povo? A pressão era tanto em cima de Moisés que Moisés chega para Deus e diz, por acaso foi eu que gerei, dei vida a este povo? Né? Então a Bíblia não usa esse termo técnico burnout, mas é possível identificar essa exaustão em diversos personagens bíblicos, né, ao longo ali da história do povo hebreu. Nós vemos com Moisés, nós vemos com Elias, com Jó, entre tantos outros, né, ao conduzir o povo de Israel ali durante os anos ali no deserto. Moisés se deparou com vários momentos de estresse, de pressão em cima dele. Ele enfrentou inúmeras dificuldades e responsabilidades. Lá na frente, nós vemos seu sogro, Jetro, também conhecido, chamado como Reuel, Jetro, dando uma orientação a Moisés. Né? Ele sugere que Moisés delegue funções para outros líderes, porque Moisés ficava o dia todo ali atendendo aquele povo, não atendia todo mundo, deixava o povo insatisfeito e levando o próprio Moisés à exaustão, né? a um esgotamento mental. Era muita gente e Moisés não tinha condição de atender todo aquele povo. Então o povo saía frustrado porque não era atendido e Moisés saía exausto, né, durante todo aquele dia ali atendendo. Então Jetro chega, vê Moisés naquela situação e diz, espera aí, não é bom o que tu está fazendo, não é correto, delega para pessoas, para homens capacitados, para que
as únicas causas que chegam a ti, sejam aquelas mais graves, mas as menores vai dividindo aí, delegando para que a tua carga seja menor. Então, olha que conselho extraordinário do sogro de Moisés, dá a ele. Então, Moisés não iria aguentar, chegaria um momento que Moisés dizia, chega. Moisés ia ter um problema terrível na sua vida, na sua saúde, uma exaustão física, emocional, né? Porque Moisés não tinha como lidar com tanta gente, né? Então, esse episódio mostra o perigo da sobrecarga de trabalho e das responsabilidades que está sobre o ombro daquele que exerce uma liderança, né? Seja secular, numa empresa, ou seja na igreja. Nós estamos falando aqui de igreja, né? Nós vamos contextualizar aqui a liderança cristã. Então, o conselho de Jetro salvou Moisés de um iminente colapso, que certamente encurtaria o seu ministério, né? Então, quais são as causas do burnout, né? As expectativas altas, algumas das causas, que são muitas, expectativas altas e até irrealistas do desempenho profissional podem afligir o trabalho nas mais diferentes áreas. A pessoa cria uma expectativa e não consegue alcançar aquelas metas, aí fica frustrado, né, ocasionando esses problemas emocionais, né, além de muito esforço despendido em busca de um propósito, de uma causa e pouco resultado obtido. O temor e a insegurança em delegar responsabilidades também colabora para esse esgotamento, como estava acontecendo com Moisés, né? Não é diferente nas coisas espirituais, não é diferente na igreja, né? Uma obra imensurável como a obra de Deus, como cuidar de cristão, de igreja, não é possível um homem só fazê-lo sem colaboração. Chega um momento que ele não aguenta, né? Então, o reino de Deus, o próprio Jesus, não trabalhou sozinho, né? Em Mateus 4, versículo 18 ali, 22, nós vemos Jesus escolhendo homens para estar com ele, né? Chega um momento que Jesus envia de 2 em 2 para continuar a missão. Aí Jesus sobe para o céu e delegou a responsabilidade àqueles apóstolos, e aqueles apóstolos foram delegando à igreja, e assim sucessivamente. E hoje nós estamos aqui delegando responsabilidades, obrigações, né? Senão ninguém aguenta estar em contato com crises, problemas e outras situações complexas trazidas por um cristão, pelo rebanho do Senhor, também pode favorecer o esgotamento, né? Quando não há o devido distanciamento dessas questões, como é o caso aqui de Números, capítulo 11, versículo 12, quando uma mulher disse, chega, Senhor, por acaso foi eu que gerei todo este povo? Estão a ponto de me apedrejar, né? Então, a pressão que era em cima de Moisés. Então, as divisões, provocações, os embates, infelizmente, que existem dentro da igreja, ministeriais, né, causados por auxiliares. Há um exemplo, né, da nossa terceira lição, ou da nossa revista que nós estudamos nesse trimestre, a terceira epístola de João, e Diótrefes. Diótrefes não recebia as orientações de João, não aceitava do seu pastor, não recebia aqueles obreiros que João enviava, ele não recebia, e eles ameaçavam expulsar da igreja os cristãos que estavam sob sua liderança, que por acaso viessem a acatar as orientações de João. Então, olha o que João teve que lidar, né? Imagina a pressão que é você estar num ambiente que é para ser um ambiente de paz, de harmonia, de comunhão, mas infelizmente tem um querendo puxar o tapete do outro, querendo que o seu líder caia para ele assumir a posição. Existe, e muito, irmãos. Infelizmente existe. Então, esses ambientes tóxicos causam um estrago emocional na vida da pessoa. Então, se ele não tem este equilíbrio, não tem esta maturidade, né, de entender
que o reino de Deus tem um dono, né? Não é nosso. Ninguém frustra os planos de Deus. Se Deus falou, se Deus disse, cumprir-se-á. Então, às vezes, nos precipitamos, como o exemplo de Abraão e Sara. Se precipitaram, passaram à frente, não esperaram o tempo de Deus, e as consequências existem até hoje. Nós estamos vendo aí esta guerra entre os israelitas e os palestinos, os descendentes de Isaac e os descendentes de Ismael, por causa de uma precipitação, de uma ansiedade. Abraão ou Sara, que Abraão também colaborou, se precipitaram, Ismael nasceu, filho da egípcia Agar, e os resultados estão aí até hoje. Então, há estas pressões. Então, se o obreiro, se a obreira não tem este preparo, este equilíbrio emocional, espiritual, acarretam vários problemas, né, que precisam ser tratados. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, o apóstolo Paulo fala sobre as muitas pressões que ele enfrentou em seu ministério, incluindo o cuidado de todas as igrejas. Então, Paulo vem discorrer ali nas 2 Coríntios. São vocês judeus? Eu também. Então, Paulo vem discorrendo várias coisas que ele passou, que ele suportou, muitas, e ele ainda vai dizer, apesar de todas essas coisas e todas essas pressões que eu enfrentei, né, ainda cai sobre mim o cuidado que eu tenho que ter com todas as igrejas, com as igrejas que foram implantadas. Ele, ao longo das suas viagens, ele escrevia cartas, enviava obreiros, preocupando com as ovelhas, com o rebanho do Senhor. Então, é necessário termos este equilíbrio, este preparo, né? Então, cuidado é necessário, cuidarmos da nossa saúde. O esgotamento, ele não se desenvolve da noite para o dia. Não é instantâneo, né? Ele é progressivo, né? Ele acontece após longo período de desgaste físico, exaustão emocional e envolvimento com pessoas e situações desafiadoras. Olha o exemplo do profeta Elias, né? Elias fugindo de uma situação, está ali em 1 Reis, capítulo 19, depois que Elias tem aquele embate ali no Monte Carmelo com os profetas de Baal e de Azera, né? Quando Elias sai dali, Deus manda chuva. Que maravilha, que bênção Deus fez ali naquele Monte Carmelo, né? Mandando fogo do céu, consumindo o holocausto, consumindo a lenha, consumindo as brasas, consumindo a cinza e consumindo a água que havia jogado ali no altar. Depois daquela tão grande vitória, Elias segue seu caminho. De repente ele tem a notícia de que Jezabel disse que no outro dia ele poderia ter certeza que ele estaria morto. Bate o desespero no profeta Elias, a ponto de Elias pedir a morte, né? Elias pede a morte. Então, devemos respeitar nossos limites, né? Precisamos ter cuidado da nossa saúde física e emocional. Os primeiros sinais de alerta, né, é preciso procurar ajuda. Procure ajuda. Procure ajuda. Tenha conselheiros, dedique tempo à oração, converse com Deus, mas também procure uma orientação profissional, né? Procure um psicólogo, um psicoterapeuta, um psiquiatra. Procure, se cuide, se cuide. Muitas vezes a gente tem aquela ignorância de achar, porque sou cristão, Deus cura. Sim, irmãos, Deus cura. Deus cura, mas quando estamos doentes, não vamos ao médico?
Sim, procuramos um médico, oramos, apresentamos a Deus a situação e vamos procurar um profissional, um médico. Da mesma forma, é a doença emocional. Procure um psicólogo. Deus tem me dado a oportunidade de estar cursando psicologia e quando a gente tem esse entendimento, a gente abre a mente, porque muitas pessoas estão doentes dentro das igrejas e precisando da ajuda de um profissional capacitado, gabaritado, e as pessoas ficam naquela, não procura e acaba adoecendo e as consequências vêm. Então, procure a orientação do profissional. Cuide da sua saúde primeiro, para você cuidar primeiro, para você cuidar depois do outro. Como é que um doente vai cuidar de outro? Como é que um doente vai aconselhar outro doente? Entende? Então, precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma, da nossa mente, do nosso espírito, da nossa saúde emocional. Temos este equilíbrio espiritual, emocional, para podermos cuidar do outro, né? Então, embora a síndrome ou burnout seja uma nomenclatura moderna, suas causas e efeitos são antigos, antiguíssimos, né? Ninguém está imune ao esgotamento físico, à exaustão mental, principalmente nessa era acelerada ao qual estamos vivendo, onde tudo é instantâneo, né? Então é importante conhecer as causas e os sintomas desse tipo de problema para adotarmos medidas preventivas e curativas, né? Existe também a questão da depressão. Quantos cristãos não estão aí em estado de depressão, né? Um nível altíssimo de depressão e não procura a ajuda de um profissional, não se cuida, acha que procurar psicólogo, procurar psiquiatra, psicoterapeuta é coisa de doido. Não é isso não, irmãos. É um profissional gabaritado para cuidar dessas questões emocionais, nos ajuda a equilibrar, a voltar aos prumos, voltar ao prumo. Então, não sejamos ignorantes a esse respeito, né? Não sejamos ignorantes a esse respeito. O termo depressão, ele tem a origem do latim depressio, que quer dizer afundamento ou rebaixamento. Literalmente significa afundamento da energia e do prazer. A Bíblia nos alerta diversos personagens no Antigo Testamento e Novo também que passaram por difíceis momentos de abatimento, de dor, né? João fala que na terceira epístola, versículo 2, de Gaio, sobre a importância da saúde emocional. Olha o que João diz, ó. Amado, desejo-te que vai bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Então, que João deseja que Gaio vá bem em todas as coisas, vá bem na saúde e também emocionalmente, né? Então, sinais de depressão, mudanças repetidas de humor, fiquemos atentos. Isolamento, dificuldade de concentração, alteração no sono, no apetite, pensamentos negativistas, né? Autocríticas exacerbadas, né? São sinais de alerta para uma possível depressão. Então, se você tem alguém, você conhece alguém próximo que está passando por esses sintomas, colabore com esta pessoa, né? Vá dando orientações, fale com essa pessoa para que ela procure um profissional de uma forma que essa pessoa entenda, né, que ela precisa estar se cuidando. É nosso papel como cristão cuidar não só do espiritual das ovelhas do Senhor, mas também de uma forma completa, né? Cuidar, orientar, aconselhar. Mas para a gente fazer isso, a gente precisa cuidar de nós primeiro, né? Então a fuga, abandono das atividades habituais,
sentimento de culpa, além de sensação de desamparo, também pode ocorrer. Então, a palavra de Deus já nos advertiu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João, capítulo 16, versículo 33. Então, a gente precisa se cuidar. A gente precisa cuidar da nossa alma, sim, do nosso corpo, sim, da nossa mente, sim, do nosso psicológico. Sim, precisamos cuidar da nossa saúde. Não negligencie esses sintomas que aparecem. Precisamos cuidar da nossa vida, da nossa família, para depois cuidar da igreja. A igreja ela começa em casa. Se em casa está doente, não tem como cuidar lá fora, né? Então, os sintomas ou causas da depressão: a pressão constante para atender às demandas da vida, a falta de tempo para cuidar de si mesmo, falta de tempo, né, para cuidar de si mesmo, sentimento de solidão, de isolamento, medo de fracassar, decepções, né, que estamos suscetíveis a isso, né, são algumas das causas mais comuns de depressão que ocorrem na vida do indivíduo, né? Então, problemas pessoais, histórico familiar de depressão, desafios relacionados ao equilíbrio entre as diferentes áreas da vida, também são causas que podem contribuir para o desenvolvimento de abalos emocionais. Então, como pegamos o exemplo de Elias, Elias entrou em exaustão após aquele grande desgaste ministerial que ele teve ali, frente ali aos profetas de Baal, e depois da vitória ali, quando Jezabel ameaça tirar a vida dele, né? Jezabel ameaçou tirar a vida dele e disse que no outro dia tudo aquilo que aconteceu com os profetas de Baal aconteceria com ela se Elias não estivesse morto no outro dia. Isso foi motivo para Elias correr, fugir, se esconder e pedir a Deus a morte. Então, meus irmãos, é preciso o cristão estar consciente de que é uma pessoa de carne e osso. Nós não somos de ferro, né? Estamos suscetíveis a esses adoecimentos, inclusive mentais. O ministério pastoral, por exemplo, é uma atividade exigente, extremamente exigente, e pode expor os líderes a este alto nível de estresse, ansiedade e esgotamento espiritual, emocional, físico e até depressão. Então, cuide da sua saúde, né? Por isso é importante que os discípulos de Cristo estejam atentos aos sinais de alerta e busquem ajuda quando necessário, tanto em relação à sua saúde emocional quanto espiritual, né? Precisamos cuidar da nossa saúde. O problema de Elias, após aquele embate ali com os profetas de Baal, Elias se isolou, né? Elias, quando recebeu aquela ameaça, ele fugiu, né? Então, a solução não está em se afastar das pessoas. Muitas vezes, quando uma pessoa entra em um estado de depressão, o primeiro sintoma é o isolamento. Ele afasta as pessoas de si e entra nesse estado de alerta, né? Que precisa alguém estar atento a esses detalhes, né? Então, Deus cuida de nós, sim, mas se existem profissionais preparados, gabaritados nesta área, é para buscarmos também, né? Então, é importante investir em bons relacionamentos, uma vez que através deles é possível ser encorajado a buscar ajuda de um profissional quando for preciso. Não importa o quão dedicado e ungido um cristão seja, ele terá alguns dias ruins, né? Jesus disse que existe dias maus para todos, né? Jesus disse que existe dias maus para todos, sim. Então não é se afastar, se isolar, mas procurar ajuda o quanto antes. Então é importante ter consciência de que a depressão pode surgir na vida de qualquer pessoa, né? Por uma condição física ou emocional, e de que se deve buscar o quanto antes um tratamento. Jesus vai dizer lá em Mateus, capítulo 6, versículo 34,
não se aquieteis, né, com as coisas desta vida, né? Para que tanta ansiedade com as coisas dessa vida? Tudo vai passar, tudo não é passageiro, né? Então, cuida da sua vida, cuida primeiro de si, da sua casa, para depois você ter preparo, você ter equilíbrio para cuidar do outro. A depressão pode atingir os discípulos de Cristo, sim, por mais espirituais que estes sejam. Conhecer essa doença e buscar ajuda é fundamental para cuidarmos do outro também, né? E finalizando aqui, o discípulo de Cristo e a ansiedade. Síndrome de burnout, que é o esgotamento profissional, depressão, né, que acarreta muitos nesta geração relativista, instantânea, que quer tudo instantaneamente, né, não quer aprender, não quer ter paciência, né, e a ansiedade também. A ansiedade, até certo ponto, pode ser normal e tem a ver com as características de cada pessoa, de cada indivíduo. Ela passa a ser um problema quando leva alguém ao excesso de preocupação e angústia, e assim se torna uma patologia. Jesus nos advertiu, lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, né? Então, alguns sintomas da ansiedade, né? A ansiedade é uma resposta natural do corpo ao perigo e a uma forma de proteção biológica contra ameaças. No entanto, a ansiedade é um desafio ou problema quando se torna crônico ou leva a transtornos emocionais, provocando inclusive a perda da saúde física. Os principais sintomas da ansiedade: sensação de perigo iminente, pânico, aumento da frequência cardíaca, respiração rápida, a chamada hiperventilação, a sudorese, a tremedeira, fraqueza, cansaço, dificuldade de concentração, insônia, problemas gastrointestinais, dificuldade em controlar a preocupação. Então, são N fatores que podem levar uma pessoa a esse estado de ansiedade, né? Um sintoma muito grave de ansiedade é agir fora do plano de Deus, não esperar o tempo de Deus, como demos o exemplo aqui de Abraão e Sara, em relação a dar a egípcia Agar para Abraão deitar com ela e gerar o herdeiro, e os problemas ocasionados por esta atitude, nós vemos até hoje, né, que é esta guerra entre Israel e os palestinos, irmãos, brigando, né? Então, o autocuidado não é egoísmo, mas necessário para a realização de uma obra de Deus perfeita e eficaz, né? Então, precisamos priorizar primeiro a nossa vida, nossa saúde mental, nossa saúde física, para fazer o bem a nós mesmos, para depois cuidarmos do outro. A ansiedade não esvazia o amanhã das suas preocupações, né? Simplesmente esvazia o hoje das alegrias que deveríamos ter hoje. Estamos vivendo nesse estado de ansiedade, de busca pelo que poderia buscar amanhã, queremos tudo agora, tudo instantaneamente, e vamos vivendo a vida assim, né? Não estamos desfrutando do prazer que a vida nos dá, vivendo nesse estado constante de ansiedade, né? Então, quais são as causas desta ansiedade? Preocupação excessiva com o futuro, preocupação excessiva com o futuro, é o que nós vemos hoje nesta sociedade, né? Além da sobrecarga com atividades ainda que simples, estresse fora de controle, problemas de relacionamento ou de saúde, eventos traumáticos, medo, fobias, bem como fatores genéticos e biológicos estão entre as causas desta ansiedade patológica, né? O querer o amanhã, o que poderia vir amanhã para agora, né? O querer tudo ao mesmo tempo,
não ter paciência, não ter maturidade, não buscar aquela maturidade que o tempo traz. Não, que é tudo instantâneo. E aí acarreta essas doenças, essas patologias emocionais que cada dia mais afeta a humanidade e jovens, crianças passam por isso, né? Sobre esta pressão que esta sociedade relativista, consumista impõe, né? Então a gente precisa ter este equilíbrio. Jesus ensinou que é preciso lidar com os problemas de cada dia, em vez de despender energia com os de amanhã, né? Um dia que não chegou ainda. Né? Para que tanta preocupação, né? Não se queteis com o dia de amanhã. O hoje nem passou ainda. Então vamos ter este entendimento, né? Fazer tudo com a ajuda de Deus, poupa-nos energia e é garantia de dar tudo certo, né? Então precisamos praticar o autocuidado. O apóstolo João deseja a Gaio que ele seja um obreiro saudável de corpo e alma, revelando que não somos apenas espírito, mas somos um ser integral que precisa de cuidados integrais. Amado, desejo que vá bem, é o que João diz a Gaio. Te desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Então, Gaio tinha saúde, João deseja que ele vá bem também emocionalmente, espiritualmente, né? Então, uma alma ansiosa reflete sintomas no corpo que pode evoluir num quadro de doenças psicossomáticas, né? São dores e problemas físicos causados por sofrimentos emocionais desnecessários. Além da prática da oração sistemática, é preciso reconhecer que tem o problema e buscar ajuda do profissional, né, para a restauração da saúde física e emocionais. Novamente, nós não somos de ferro, somos de carne e osso, né? O salmista Davi, ou o salmista, pergunta a si mesmo, lá no Salmo 42, versículo 11, por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Para que tanta ansiedade? Aí ele diz, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Uma alma sujeita a Deus sente paz, porque Ele é a fonte de paz. Romanos, capítulo 15, versículo 33. Então, a ansiedade nos leva a agir por impulso. Então, vamos cuidar da nossa saúde física, emocional, né, e espiritual também, né? Então, pressão, estresse, preocupações exageradas podem desencadear este adoecimento mental, né, emocional. A ideia de que cristãos são imunes a problemas de saúde emocional é equivocada, né, e pode levar à estigmatização e ao isolamento. Né? Muitos cristãos tiraram suas vidas, porque ignoraram os sintomas que estavam tendo, né? Não procuraram a ajuda de um profissional, não procuraram ajuda e a tragédia veio, né? Então a Bíblia fornece apoio espiritual, mas muitas vezes também é preciso da ajuda médica, de uma ajuda do profissional, do psicólogo, do psicoterapeuta, né, do psiquiatra, para nos orientar e cuidarmos do nosso ser integral, alma, corpo e espírito. Né? Então, fechando, o diagnóstico da síndrome de Burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, ele é realizado por meio de uma consulta médica, com consulta com um psicólogo ou com um psiquiatra, né? Precisamos nos cuidar, não somos de ferro, nós precisamos estar bem, cuidando de nós, para depois cuidarmos
do outro. Fica aí o alerta. Cuide da sua saúde física, pratique atividade física, cuide da sua saúde emocional, cuide da sua saúde espiritual. Está vendo sintomas em alguém próximo? Procure um psicólogo cristão, temente a Deus, e ele vai lhe orientar e Deus vai te abençoar e você vai sair vitorioso, vitoriosa, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.